Bom dia a todos. Nós vamos hoje falar das questões para estudo da unidade 1 de Antropologia Jurídica, que é a introdução à antropologia. Nós vamos comentar essas questões para orientar vocês para poder responder, né, no caderno essas questões da unidade 1, parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ser essa aula, né? Então a gente vai começar falando em que consiste o método antropológico e por que ele exige deslocamento do olhar. Ou seja, o método antropológico ele exige a combinação da parte empírica, que é a observação, e a parte teórica. Então, você vai observar, se pretende estudar determinado grupo social, você precisa ir coletar os dados, observar os comportamentos, depois tabular esses dados, confrontar com a teoria existente para você chegar a uma conclusão no seu trabalho, né? Essa é a metodologia da antropologia. Então, ele não precisa, por exemplo, um antropólogo que for estudar um ritual indígena, ele não vai julgar aquilo como primitivo, ele vai buscar compreender o significado, né, dentro daquela cosmovisão, né, da tribo indígena. A marca da entrada na vida adulta, tudo aquilo ali que tem de rituais naquela comunidade. A número 2 diz assim: o que Roberto da Mata quis dizer ao propor a relativização social, do social? Às vezes o que parece natural, universal em sociedade, na verdade uma construção histórica, né, e cultural. Quando você relativiza o social, você percebe que as formas de vida variam, que em nenhuma sociedade ela é absoluta, né, a medida absoluta de todas as coisas. Por exemplo, no Brasil, a gente considera natural dar 2 beijinhos no rosto para cumprimentar. Tem sociedades que não admitem isso, né? No contato, a japonesa, por exemplo, a maioria não tem esse tipo de costume, né? São construções culturais que são construídas ao longo do tempo. A terceira questão diz: por que Sally Falk define o direito como um processo e não como estrutura fechada? Aí você vai entender que é porque as normas não funcionam de modo automático nem fechado. Por exemplo, elas precisam ser interpretadas, negociadas, adaptadas e até contornadas pelos atores sociais aí. Por exemplo, uma lei de trânsito que proíbe certa conduta, por exemplo, estacionar só do lado direito que tem que ser. Mas os moradores de um bairro podem entrar em consenso entre eles para achar uma melhor maneira de estacionar ali naquela região. E não estarão errados nesse sentido, porque ele não está confrontando a reforma formal, porque ele vai arrumar esse jeitinho que eles vão dar lá, vai resolver o problema da comunidade. Na número 4 diz assim: o que é pluralismo jurídico e porque ele desafia a ideia de um único sistema normativo legítimo. Olha, nós temos várias ordens normativas e elas coexistem, né? Por exemplo, você tem as normas estatais, que é do Estado, né? Comunitárias, normas religiosas, normas costumeiras no dia a dia. Então, isso desafia aquela ideia de que existe só um único sistema de leis, né? Legislativo, normativo. As normas não nascem só de cima para baixo do Estado, né? Então, nasce na própria comunidade. Por exemplo, em uma comunidade quilombola que vive mais ou menos no modo bem comunitário mesmo, a decisão do uso da terra tem as regras deles, as regras comunitárias, e não segue leis estaduais ou federais sobre o uso da terra. A número 5 diz assim: de que maneira a antropologia jurídica contribui para a formação crítica do jurista? Olha, assim, ele vai aprender que o direito não é neutro e nem puramente técnico, né? Então, vai ajudar a compreender, por exemplo, contextos culturais, relações de poder, conflitos interculturais, limites da aplicação abstrata da lei. O jurista, o direito aprende isso com a antropologia, né? Então, se vai analisar uma comunidade tradicional, os costumes que estão lá, né, eles têm que ser analisados dentro do uso. O jurista que usa antropologia jurídica considera não só a lei penal,
mas também a dinâmica de gênero, autoridade familiar, por exemplo, numa questão comunitária, como é que eles reagem, né, em relação à sua própria comunidade e às normas deles, né? Tem que estudar tudo. A número 6 diz assim: por que a cultura não pode ser reduzida à erudição ou produção artística? Porque você pensar que cultura é só quem escuta música clássica, que é culto, ou quem lê livros clássicos, não, não é isso. Porque na antropologia, cultura é um sistema amplo, né, de significados. Você tem os valores, crenças também, normas, hábitos, rituais, que organiza ali a experiência daquele grupo social, né, a vida social como um todo. Por exemplo, a forma como uma família se organiza à mesa, né, na hora de almoçar, de jantar, por exemplo, a regra de respeito aos mais velhos, expressões de carinhos, etc. Tudo isso são formas de cultura. A cultura é nesse sentido bem amplo, né? Não é só quem escuta música clássica, etc. A número 7 diz assim: como a noção de sociedade complementa o conceito de cultura? Nessa ideia aí, desse complemento, é porque a gente tem que entender que sociedade é o quê? Ela destaca as relações entre indivíduos e grupos. Já a cultura enfatiza os significados que orientam essas relações sociais aí. E elas são inseparáveis. Vamos dar um exemplo? Em uma escola, por exemplo, a sociedade, o que é a sociedade de uma escola? São as relações entre os professores, os alunos, os funcionários em geral. Já a cultura nessa escola são os valores, os rituais, como por exemplo, formaturas, etc., festa junina, festa do folclore, do estudante, dos pais, das mães, etc. Norma de comportamento, como se deve comportar tanto os funcionários, professores e alunos dentro da escola. Símbolos, o uniforme é um símbolo, né, da escola. E vão dar sentido a essas relações. Isso é a parte cultural que dá sentido à sociedade. A número 8, em que sentido a alteridade e etnocentrismo são conceitos opostos? São opostos, porque o que é etnocentrismo? Você julgar o outro pela sua cultura, como se a sua cultura fosse superior. Já a alteridade, que não tem nada a ver com alterar, mas assim, apenas mudar o contexto, né? Reconhece o outro como sujeito diferente, né? Com valores próprios. Então a gente tem que entender e respeitar a cultura do outro. Por exemplo, o juiz vai julgar um caso, aí tem a ver com uma prática religiosa, etc., né? A norma da igreja, não é igreja, qualquer uma das igrejas, e fala assim, que na sentença dele fala que é superstição. Ele está sendo etnocêntrico, que está ajudando a luz daquilo que ele entende como norma da igreja. Então, a superstição aí é um caso de julgamento, né, de etnocentrismo. E se ele buscasse compreender o significado dessa prática para os fiéis, antes de julgar, né, ele estaria exercendo a alteridade, em vez de julgar que é superstição. A número 9 diz assim: qual a diferença entre relativismo cultural e permissividade irrestrita? Olha, o relativismo é compreender, como a gente tem falado o tempo inteiro, práticas e valores no contexto que foram produzidos, sem aceitar, mas não precisa aceitar tudo sem crítica. Você pode criticar. A permissividade irrestrita seria aceitar qualquer prática sem análise. Né? Por exemplo, você vai analisar um ritual, uma comunidade pratica um ritual lá de homenagens, etc. Mas se nesse ritual tiver, por exemplo, sacrifício de pessoas humanas, ele tem que intervir, porque isso aí ele estaria sendo permissivo com um crime, que o ser humano tem direito à vida e tem que preservar a vida do ser humano. E número 10, por que identidade é um conceito central para pensar reconhecimento e direitos? Porque envolve pertencimento, gente, autoafirmação, né? Reconhecimento social. Por exemplo, em contextos plurais, né? Não é singular, é claro, relações de disputa por visibilidade, direitos, legitimidade do seu modo de vida, né? Então, essa é a ideia de pertencimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do movimento negro no Brasil, que não luta só contra a discriminação, mas também pelo reconhecimento da sua identidade cultural.
E não, o negro não vai precisar mais alisar o cabelo só porque o cabelo branco é liso. Ele pode usar seu cabelo, né, do jeito que ele quiser, que todo mundo valorize o cabelo dele, porque ele é a identidade dele, o tipo de cabelo que ele tem, né? E por exemplo, as religiões, se eles forem alguma religião de matriz africana, que tenha um respeito por isso. Pessoal, nessa parte é isso por enquanto. Depois, na outra aula, nós vamos falar da parte 2 de antropologia, do introdução à antropologia, que seria a primeira parte. Depois nós vamos entrar agora na unidade 3, que vai falar de raça, etnia, preconceito, uma série de coisas. Muito obrigado e até lá.